Amigos e amigas, eu quero conversar hoje sobre um assunto muito importante: a terrível perseguição que existe aos cristãos hoje no mundo inteiro, principalmente no Oriente Islâmico, onde os grupos radicais islâmicos, como um deles chamado Boko Haram, persegue, mata cristãos, incendeia igrejas e coisas deste tipo. Bem, um grande sociólogo cristão chamado Massimo Introvini, italiano, que trabalha muito de perto nisso, e que ele participou numa conferência muito importante chamada Diálogo Interreligioso entre cristãos, judeus e muçulmanos. Isso aconteceu em Budapeste, em 2011. O Massimo Introvini disse o seguinte, que um cristão é assassinado a cada 5 minutos no mundo. Prestem bem atenção. Um cristão é assassinado a cada 5 minutos no mundo. Isso quer dizer que numa hora, 12 cristãos são assassinados no mundo. Num dia, se você multiplicar 12 por 24, então você vai ter aí 283 cristãos mortos por serem cristãos. São católicos e protestantes. No mês, isso daria o que? 8.840, e num ano isso dá mais de 100 mil, dá 103 mil cristãos, católicos ou protestantes, evangélicos, que são assassinados no mundo. Em que país? Vários países do mundo: Irã, Iraque, Egito, Arábia Saudita, Indonésia, países na África como a Nigéria. Na Nigéria é uma perseguição terrível contra os cristãos. É certo, meus irmãos, que os cristãos sempre foram perseguidos, desde lá do Império Romano, onde mais de 100 mil cristãos foram jogados aos leões, foram decapitados, foram incendiados, foram cortados ao meio, né? Até o ano 313, quando durou a terrível perseguição dos imperadores romanos. Mas depois nós tivemos muitas outras perseguições. O nazismo fez milhares de cristãos mortos, o comunismo fez mais de 100 milhões de mortos. A Revolução Francesa, em apenas 10 anos, matou 17 mil padres na guilhotina e mais ou menos 34 mil religiosos e religiosas. Vejam que coisa absurda. Tivemos a Revolução Mexicana do ano de 1926, onde muitos católicos foram mortos. A Revolução Espanhola de 1929 e 30, a mesma coisa, não é? Depois, agora, hoje, nós temos aí esse laicismo anticatólico, né? Esse ateísmo agressivo que quer retirar os símbolos cristãos aqui do Ocidente, né? Enfim, a perseguição contra o cristianismo avança violentamente. Eu tenho aqui uma notícia que diz, por exemplo, que na China 36 fiéis foram presos porque pertencem à igreja subterrânea, a chamada igreja nacionalista, que não é a igreja ligada ao Papa, ao Vaticano. Não é? Depois de uma notícia terrível aqui da Nigéria, que diz o seguinte, que 50 membros de uma igreja, vejam bem, no norte da Nigéria, foram queimados vivos na casa de um pastor evangélico protestante. Então, veja, não são só os cristãos, né? Agora, por que tudo isso está acontecendo na Nigéria, um país que fica na África? Porque é uma outra notícia aqui muito interessante, que diz o seguinte, que hoje na África existem mais cristãos do que muçulmanos. A quantidade de cristãos, católicos, protestantes que estão indo para a África, cristianizando a África, está fazendo com que o número de cristãos na África supere o número de muçulmanos. É por isso que os muçulmanos radicais, como o tal grupo Boko Haram, têm feito essa mortandade de cristãos. É lamentável que, infelizmente, aqui no Ocidente se persegue os cristãos, e aqui o que está acontecendo? O número de muçulmanos aqui está aumentando. Enquanto que na África aumenta o número de católicos e cristãos, diminuindo o número de muçulmanos. Aqui no Ocidente, na Inglaterra, na Europa, aumenta o número de muçulmanos e diminui o número de cristãos. É um paradoxo. É algo que nós precisamos pensar, meditar e rezar profundamente.